Amigos, espero que tomem o vosso café hoje para começar esta emissão em direto, porque temos muito para ver. Muito para ver. Nunca vi um presidente ao redor do mundo real se comportar de maneira tão ridícula diante de seu exército como Donald Trump. Levantar-se à frente do seu exército e fazer figura de parvo de uma forma tão épica como Donald Trump e também surpreendentemente porque em algumas partes parecia que ele já não estava a apanhar o seu ninho de vespas como nos dias de Biden. Lembram-se quando ele estava todo desorientado e foi para o avião e falava de uma coisa só. Bem, ontem Trump subiu ao palco mais importante que os Estados Unidos têm, as Forças Armadas, e acontece que a primeira coisa que ele faz, vocês sabem qual é. Em vez de falar sobre algo motivacional em frente aos cadetes, ele aparece do nada com uma história sobre um milionário e de arranjar mulheres troféu ou mulheres bonitas como troféus, comprar selos em Monte Carlos. Olha, não é uma piada. Deixem-me mostrar-vos. Uma mulher troféu? Não resultou muito bem, mas não resulta, e isso não resulta muito bem. Devo dizer-vos que muitas esposas troféu não resultam, mas fez o meu amigo feliz durante algum tempo, pelo menos, mas ele encontrou uma nova esposa. Vendeu o seu pequeno barco, comprou um grande iate, tinha um dos maiores iates do mundo. Mudou-se durante algum tempo para Monte Carlo e levou uma boa vida. Com o tempo ele se cansou. E aborrecido, 15 anos depois, a empresa a quem vendeu telefonou-lhe e disseram-lhe: o negócio da habitação não é a nossa área. Tem de compreender que quando Bill Levitt estava motivado, ia todas as noites ao estaleiro, apanhava todos os pregos soltos, apanhava todos os pedaços de madeira. Se houvesse um parafuso no chão, ele apanhava-o e usava-o no dia seguinte para voltar a montá-lo. Que raio? Vimos Donald Trump em frente a mais de 1.000 cadetes na Academia Militar de West Point. E a primeira coisa que ele faz quando se levanta é trazer à baila uma anedota que parece bem de uma bebedeira de um tipo que já está bêbado, que não sabe do que está a falar. Fez-me lembrar esta parte dos Simpsons, em que o avô dos Simpsons começa a usar estas estratégias de Dice Desperates. Smithers, arranja uns quebra-greves como os dos anos 1930. Já não podemos partir ossos como dantes, mas temos os nossos métodos. Faz na cama! Um truque é contar-lhes histórias que não levam a lado nenhum, como quando apanhei o comboio para a aldeia de Popolocos. Precisava de mudar as solas dos meus sapatos. Então decidi ir à Vila Mastuerço, que era o que antigamente se chamava Popolocos. Amarrei uma cebola ao cinto, o que estava na moda naquele tempo. Bem, um bilhete de tenco custava 5 cêntimos. E nessa altura, as moedas tinham desenhos de abelhas chaiado. Diziam: dê-me 5 abelhas por uma peseta. Bem, onde é que eu fiquei, é? Ah, sim. O importante é que eu tinha uma cebola no cinto, o que estava na moda naquele tempo. Havia cebolas brancas por causa da guerra. Só se arranjavam aquelas grandes e amarelas. No meu tempo, ter uma mulher troféu era o melhor, mas se eu tivesse 2 e um iate. Como o meu amigo da imobiliária. E olha, não fui o único a inventar isto. Antes de eu pôr o clipe no ar, o Thomas da Ricarda tinha me escrito e disse-me a mesma coisa. É como as histórias do avô Simpson, e depois disse-me que tínhamos uma cebola no cinto, que era a coisa da moda naquele tempo. Igualzinho. O Trump quase mostrou fotos do iate e das mulheres troféu no telemóvel. Das mulheres troféu dos seus amigos. É realmente irônico, meus amigos. Digam-me se parece irônico Trump concordar ao mudar ideias de histórias sem sentido. De histórias que não faziam sentido. Bem, ele disse algumas coisas sérias e coisas que o fizeram parecer ridículo. Porque acontece que enquanto Trump ia no avião com todos estes pregos no chão, negócios imobiliários, esposas troféu, os cadetes estavam ali ao sol a pensar: de que raio está o avô Simpson a falar? Mas também, meus amigos, tem de perceber que isto foi na cerimônia de graduação de West Point.
E Trump fez dela um dos eventos amigáveis, que é suposto ser o evento mais solene do Exército dos Estados Unidos. Num verdadeiro espetáculo, não há uma única menção concreta de Trump no seu discurso de ontem, nenhuma estratégia militar global, nenhuma referência às ameaças atuais que enfrenta, por exemplo, em matéria militar, nenhuma análise geopolítica ou história. E nenhuma análise geopolítica, nenhuma reminiscência da história das Forças Armadas dos Isinenewa que pudesse motivar os cadetes. Ele nem sequer fala bem da tecnologia militar dos Isinenewa, mas o que faz é uma longa, longa história sobre como amarrou uma cebola ao cinto o seu amigo que recebeu. Que tinha mulheres como troféus, que tinha iates e que depois de ter tinha um sector imobiliário, foi à falência. Não fazia sentido o que Donald Trump estava a dizer. E foi nessa altura que as pessoas começaram a perceber que talvez a água já não está a subir no tanque. Porque quando não se tem ideias coerentes, a única coisa que te resta é trazer à tona precisamente as anedotas que não são relevantes. E já agora, Trump trouxe várias outras joias de que vamos falar aqui, que nem sequer eram relevantes, mas que no final... Bem, ele trouxe as à baila. Uma e outra vez. Toma os cadetes como um público cativo para lhes dar um sermão ideológico e também para lhes dizer que o exército não vai ser usado como escudo para propaganda pessoal. Basta olhar para o que Trump está a dizer agora. Não consigo imaginar o que Trump imaginava que o exército fosse antes de chegar. O consenso geral não é uma coisa comum. Temos muitas pessoas inteligentes, mas é necessário bom senso. Libertamos as nossas tropas da politização divisionista. Não serão impostas mais teorias críticas sobre raça ou género aos nossos corajosos homens e mulheres de uniforme ou a qualquer outra pessoa neste país. E não teremos mais homens a jogarem desportos femininos. Ok, mas o que é que isto tem a ver com o exército americano? Ele diz que reformou as Forças Armadas Americanas, que não vai haver mais estas políticas de gênero nas Forças Armadas Americanas. Sabem o que me fez lembrar ao falar dos Simpsons? Acho que Trump imaginou que antes da sua presidência, entrar para o exército americano era uma dessas coisas. Ouçam bem. Quero que digam olá aos meus amigos, os Simpsons. Um brinde ao silêncio. Agora parece que eles são todos malucos. Tens uma faísca no cabelo. Tira, tira, tira. Aqui vem a parte boa. O que é que isto tem a ver com a ideologia de gênero e a ideologia masculina? Competir em desportos femininos com o exército americano? E como é que ele diz que agora que chegou, as coisas mudaram? Quero dizer, o que é que era antes? Quero dizer, para Donald Trump e a sua arrogância, o que é que ele pensava que era o exército americano ou o treino numa academia militar americana? Não vos parece que tudo isto cheira a... Bem, não só desrespeitoso, mas também de mau gosto para os próprios cadetes. E olha, o momento mais patético do discurso que vimos ontem de Trump, o que é dizer muito, no meio de uma cerimônia de graduação na Academia de West Point, porque Trump levanta-se em frente de 1000 cadetes e diz esta pequena joia que diz que os Estados Unidos conceberam não vão acreditar. Vejam só o que ele disse. Ele disse que concebeu mísseis hipersônicos e que durante a administração Obama, os russos vieram e roubaram-nos. Acreditam nisto? Ele diz que está a reconstruir precisamente aquilo que foi tirado aos Estados Unidos porque eles tinham a tecnologia hipersônica. Mas roubaram os planos e já não se lembravam de como fazer, como roubar um USB do Pentágono. Não viste o que deixei aqui hoje? Bem, não sei, Güey. O Putin veio e levou alguma coisa de lá, mas não sei se era isso. Ah, cabrão. Olha só para o que ele disse mesmo. Por muitas razões, meus amigos, não faz sentido nenhum.
E não se afastem muito, estão aqui hoje 8 cadetes que aceitaram o desafio de conceber o seu próprio foguetão hipersônico, que nos dava jeito construir agora mesmo. Caso não saibam, deixem-me que vos diga que eles roubaram o nosso, nós concebemos-lo. Eles roubaram-no durante a administração Obama, eles roubaram-no. Sabem quem o roubou? Os russos roubaram-no. Algo de mal aconteceu, mas agora somos nós os projetistas e estamos a construí-lo. Bem, na verdade nem sei o que vos dizer. Quero dizer, eles não têm a mais pequena ideia, estou a morder a língua, do que o homem está a dizer. Ele não sabe que os mísseis hipersônicos, vejamos, é um disparate ele dizer que a Rússia os roubou. Ele nem sequer sabe quando é que foram inventados, não sabe quando é que foram desenvolvidos, quanto mais perceber o que é que significa a merda da tecnologia hipersônica. Vejam, e eu vou contar-vos com factos reais, porque já falamos muito sobre tecnologia hipersônica neste canal, desde que a China apresentou o seu primeiro protótipo e quando a Rússia a utilizou no conflito com a Ucrânia, certo? No conflito com a Ucrânia, certo? Por isso penso que temos muitas razões para falar sobre este assunto e não somos estrategas militares. Trump deve saber muito mais sobre isso do que nós. Vejamos, Estados Unidos. É uma treta o que ele disse. Não foram os primeiros a desenvolver tecnologia hipersônica, ponto final. Nem sequer no papel. Até o próprio gabinete de responsabilidade do governo chamado GAO, que existe, publicou um relatório que na altura transmitimos aqui à Alba, quando a China tinha lançado o seu primeiro protótipo. E estou a falar do relatório do GAO, que foi enviado aos Estados Unidos para dizer que estavam preocupados com o facto de estarem a ficar para trás da China e da Rússia no desenvolvimento de armas hipersônicas. O que é que isso significa? Bem, eles reconheceram que não sabiam como fazer tecnologia hipersônica. Não só não a inventaram, como não faziam e continuam a não fazer ideia de como a desenvolver. Em segundo lugar, meus amigos, esta tecnologia hipersônica que Donald Trump diz que a Rússia lhe a roubou, senão já a teria. Não existia nos dias operacionais de Obama. Quero dizer, quando Obama era presidente, e nem sequer se falava de tecnologia hipersônica. Não duvido que a China já estivesse a trabalhar nela, mas ainda não a tinha desenvolvido como uma capacidade militar. Em 2010, pessoal, nem sequer havia um programa formal financiado pelo Pentágono para produzir mísseis hipersônicos em grande escala. Como é que sabemos isso através dos gastos do Pentágono? E por que é a data em que eles não têm um, quero dizer. Portanto, quando Trump fala desta ameaça russa que a Rússia chegou, como é que isso pode acontecer, certo? Não? Ele fez-se passar por um entregador de café, Putin, no Pentágono, e ligou o USB ao computador como nos filmes, certo? É desajeitado dizer um monte de tretas como essa. Em frente a cadetes graduados, o que é que eles sabem sobre isso, por amor de Deus? Além disso, uma coisa, como é que pode dizer que a Rússia vos roubou os planos do Pentágono, quando a Rússia não foi a primeira potência a desenvolver tecnologia hipersônica, foram os malditos chineses? Em 2019, lembrem-se que eles lançaram o seu míssil DF-ZF, era assim chamado. E foi a grande panaceia porque podia, quer dizer, era um protótipo modesto, mas já era hipersônico porque podia atingir o Mach 5 até o Mach 10. E manobrava, nós até produzimos um clipe da AFP aqui na altura, não foi? Bom, anos mais tarde, mas em 2019, o canal ainda não estava lá. Nós tiramos-lo quando a AFP anunciou como funcionava a tecnologia hipersônica. Portanto, não foi o Obama e não foi a Rússia. A Rússia lançou a tecnologia hipersônica e tem-na, mas a China lança primeiro em 2019. A Rússia lança em 2020. Lembrem-se, é o Avangard, que também está a chegar. De fato, nessa altura, quando a Rússia o lança, diz a China para se aguentar, porque a China lança o seu primeiro protótipo do fósforo 5 ao mais 10, e a Rússia lança o Avangard. E a Rússia lança o Avangard, que era o jogo 20. E desde então, bem, nós sabemos o que veio, não é? Depois veio o Loresnik, tudo isso, certo? Então, há muitas fontes.
para desmentir uma coisa que nós nem teríamos que desmentir, porque é um disparate completo. Então, como podem afirmar que isto vos foi roubado? Como é que se pode dizer que isto foi roubado pela Rússia? Mais uma coisa só para saltar para o próximo disparate. Atualmente, os Estados Unidos ainda não conseguem desenvolver tecnologia hipersônica. Não tem um único protótipo implantado. O programa mais avançado que o EUA tem chama-se AW. É tipo uma arma de resposta rápida aérea, correto? Arma de resposta rápida. Então, foi supostamente desenvolvido pela Lockheed Martin, esta arma de resposta rápida de lançamento aéreo. Então, a Lockheed Martin Lancia falharam, em 2023 fizeram o último teste, falharam novamente, cancelaram a produção, porque nem sequer voou. Por outras palavras, esqueçam, não voou hipersônico, não voou. Depois lançaram outro projeto, que era o míssil de cruzeiro de ataque hipersônico, o HACM. Esse ainda está em fase de projeto. Até onde sabemos, o EUA não tem mísseis hipersônicos. Trump menciona 8 cadetes a desenvolver um foguetão. De que está Trump a falar quando diz que 8 cadetes vão desenvolver um foguetão hipersônico? Bem, boa sorte com isso, mas a Lockheed Martin e a Raytheon estão a trabalhar nisso há anos. Esperemos que 8 cadetes lhes poupem uma pipa de massa. Do que é que ele está a falar quando diz que alguns planos foram roubados? O que é? PowerPoint? O protótipo que falhou 3 vezes seguidas na descolagem? Não há nada operacional. Não há nada que possa ter sido roubado pela Rússia numa pen USB. É como dizer que os russos roubaram a receita do Big Mac, por exemplo, não é? E isso não é um erro menor, pessoal. Porque quando o presidente dos Estados Unidos, que é suposto ser o comandante em chefe das Forças Armadas, pensaria em dizer algo estúpido como isso em frente aos cadetes de West Point e à frente da nata da cultura de todo o exército, bem, meus amigos, isso não é uma coisa sem importância. É realmente algo que o título informa que Donald Trump realizou uma mudança. Fez figura de parvo, bem, em frente de todo o exército do Zepolá. Mas aqui vou eu dizer-vos a propósito que, por causa de todo o corte, eu não coloquei as imagens reais. Veja as verdadeiras imagens de West Point para ter uma ideia do evento de ontem. Para terem uma ideia de como foi o evento de ontem, não havia muito para falar, pois não, mas... Bem, seja como for, este foi mais um dos seus deslizes, não foi? Bem, a sua ignorância e a sua obsessão de inventar inimigos internos e externos e também de saber que sabe tudo. E de se fazer passar por um sabichão. Transformar a Rússia num ladrão de tecnologias que ainda nem sequer consegue desenvolver. Faz-me um favor. E depois, atribuir uma medalha a si próprio por algo que não tem. E depois disto, ele foi para o mais bizarro. Olha, para uma boa gargalhada, ele sai e diz que acabou de visitar a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos. Já sabemos que é de lá que ele vem. Já o dissemos aqui no canal, que foram os líderes desses países que disseram que os Estados Unidos estão em brasa. Ele diz que eles lhe disseram e ele toma isso como um elogio, certo? Isso. Os Estados Unidos são quentes, que é o país mais quente do mundo. E repete-o mais uma vez, não é? Ele não fala e não menciona nenhum acordo estratégico. Quero dizer, eles têm muito petróleo. E se ele tivesse dito que vamos trazer de volta o petrodólar se pudermos, ou negociar, eles vão voltar a negociar o petróleo apenas em dólares, e isso teria sido bom. Não, ele aparece e diz, sou uma brasa mami chucuta. Como se estivéssemos num concurso de popularidade. Vejam o que ele disse, porque também o traduzimos aqui para espanhol para todos nós vermos. Também o tenho em inglês. Vou pô-lo aqui agora para que ninguém duvide que ele disse o que disse. Acabo de regressar do Médio Oriente e estive na Arábia Saudita, no Catar e nos Emirados. Os 3 grandes líderes dessas 3 nações disseram todos a mesma coisa. Os Estados Unidos da América estão mais quentes do que nunca e há apenas um ano estavam tão frios. Mas agora estou aqui.
É verdade que temos o país mais quente do mundo e o mundo inteiro está a falar sobre isso. É uma honra para todos nós. Nós. Enorme. É verdade, temos o país mais quente do mundo e o mundo inteiro está a falar disso. É uma honra para todos nós. Sabem o que é que me fez lembrar também? Quero dizer, imaginem a China e a Rússia atentarem um contra-ataque, por exemplo, em Taiwan ou noutro sítio qualquer, ou com o eixo do mal, como lhe chamam os Estados Unidos, o chamado eixo do mal, certo? No Iraque, Coreia do Norte, Rússia. E eles não se podem concentrar, porque o comandante em chefe das forças dos Estados Unidos acaba de dizer publicamente, não que eles têm tecnologia hipersônica, não que eles têm um destacamento de tal e tal, não, que eles são os mais quentes. Os mais quentes. Que os Estados Unidos estão mais quentes do que nunca. Isso fez-me lembrar isto. O fabricante de viúvas. Não, isso é para as senhoras. Quebrador de colunas? Que aborrecido! Aquele para estes gajos atrasados. Eu não me contundo. Aqui está minha carteira. Olá para quem vem. Olá para quem vai. Ah, Flanders, esse fato não esconde nada, pois não? Mas deixem-me que vos diga. A mobilidade é como se eles não estivessem a usar nada. Oh, não faças isso! Tenho de lavar os olhos! Bem, não tenhas medo. Lembras-te do que disse o instrutor? Se te meteres em sarilhos, só tens de fazer. É como se eu não tivesse nada vestido. Nada vestido! Nada vestido! Oh, seu estúpido e sexy Flanders! Oh, as minhas pernas! Se alguma vez enfrentarem o exército dos Estados Unidos, lembrem-se. O estúpido e sexy Donald Trump. It is... Diz aqui Manuel Camargo Ponce. Mas agora sou eu. Vejam o Lego super mega inflacionado do Trump, sim. Quem diz, mas agora sou eu e agora a América está mais quente do que nunca, certo? Compreendo que o contexto da palavra, que não foi a melhor que deveria ter sido usada, mas bem, num inglês coloquial, digamos vulgar, talvez fosse aceitável. Mas parece-me totalmente deslocado. Além disso, para não falar da falta de respeito, que é precisamente a falta de respeito colocar a grandeza de um país num só homem, segundo Trump. Em outras palavras, a magnitude dos Kieran, sua grandiosidade, se deve a ele. Porque ele está de volta. Ele diz isto, em frente aos cadetes de West Point e atrás da bandeira americana. Mas depois traz outra joia, amigos, que, mais do que joias, algo que eu acho que é perturbador, não porque não o tenhamos imaginado, mas porque é muito cínico. Trump sai e diz, ganhar é uma coisa linda. Perder não é para nós. Por outras palavras, ganhar é uma coisa linda. É uma coisa linda, perder não é para nós. E depois remata com isto. Quero que o vejam e agora vou dizer-vos como é perturbador ouvir um comandante-chefe falar assim aos cadetes. Vive momentos difíceis com pessoas extremistas, desonestas e doentias. E eu diria que me investigaram mais do que o grande Alfonso Capon. O Alfonso Capon era um monstro, era um criminoso muito duro, e eles investigaram-me, mais do que ele, pela história. Passei por mais investigações do que Alfonso Capon e agora estou a falar como o presidente. Dá para acreditar? Portanto, é preciso lutar muito. A única coisa importante é ganhar sem que as pessoas más nos deitem abaixo. É preciso lutar muito, nunca desistir e não deixar que as pessoas más nos deitem abaixo. Tens de os deixar, tens de os deitar abaixo. Há muitas pessoas más por aí, essas pessoas têm de as resolver. A questão, pessoal, é que ouvir o comandante em chefe dizer isto, ganhar a todo o custo, sem limites, seja qual for o preço, sem ética. Custe o que custar, sem ética, e ele não está a falar à frente de jogadores de futebol.
não está a falar perante candidatos. Está a falar perante os militares do país que tem o maior número de bases espalhadas pelo mundo. Está a falar de guerras. Quando se fala em vencer perante cadetes, é claro que se está a falar de guerras, não de jogos de futebol. E aí estamos a falar de vidas, cadáveres, drones armados com mísseis Hellfire. Estamos a falar, claro, de bombardeamentos em muitos países, em qualquer parte do mundo. E olha, agora tudo faz sentido, não é? Quando Trump vem a público e diz assim, com tanta calma: bem, a única coisa que importa é ganhar. Que perder não é para eles. A questão é, meus amigos, o que é que ganhar significa? Para Donald Trump? Significa lançar bombas por todo o Médio Oriente com qualquer desculpa barata? Significa intervenções para se apoderar de recursos naturais como se o planeta fosse um jogo de RIS? Não sei se já jogaram RIS, o tabuleiro de que gosto muito. Gosto muito. Ou já nos esquecemos do que aconteceu no Iraque? Falamos muito sobre isso aqui em março de 2003. Precisamente no tempo do Bush, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque com uma falsidade. E inventaram que Saddam Hussein tinha armas de destruição maciça. Não era verdade. Eles próprios vieram a aceitar anos mais tarde que essas armas nunca existiram. O resultado? Bem, decapitaram Saddam Hussein e ficaram com o seu petróleo. Por que é que o fizeram? Se era uma mentira. E quando o Trump diz, ganhar a todo o custo. Perder não é a nossa praia. Não se pode evitar. Evitar lembrarmos-nos do Iraque. E não apenas Saddam Hussein, porque alguém pode dizer Saddam Hussein. Não, atrás de Saddam Hussein deixaram 1 milhão de iraquianos mortos. De acordo com os números do custo da guerra da Universidade de Brown, que estamos a falar desse 1.300.000, pelo menos, eram civis inocentes que não tiveram qualquer nível de enterro. Mulheres e crianças iraquianas que morreram pelo capricho de lhes tirar o petróleo. Porque ganhar é a única coisa bonita e perder não é para eles. Usar essas palavras aqui é muito perigoso por causa disso. Porque também nos faz lembrar o Afeganistão. Mais de 2,6 milhões de afegãos deslocados, 20 anos de guerra, trilhões de dólares perdidos, trilhões de dólares deitados pelo cano abaixo, milhares de soldados americanos também mortos. Para quê? Para acabar a negociar com os talibãs, entregando-lhes o país de volta. E eles tiveram que fugir em 2021, como se nada tivesse acontecido. Aliás, vejo um equilíbrio de forças com os talibãs, pois o presidente sírio, ex-talibã, é agora membro do grupo. O presidente sírio, que pertencia a uma facção da Al-Qaeda, está de volta com o apoio dos Estados Unidos, como que para derrubar Bashar al-Qaeda. Derrubar Bashar al-Assad e colocá-lo no poder. Mas também isso, meus amigos, é apresentado como uma vitória a todo o custo. E a mesma coisa aconteceu na Líbia em 2011 com a NATO. Também já falamos muito sobre isso aqui, não foi? Sobe Obama já agora. Lançaram uma campanha para supostamente proteger os civis, e essa suposta proteção dos civis acabou por matar milhões de sírios e também Muammar Gaddafi para lhe tirar o petróleo. E agora olhem para a Síria. Isso é vencer. A todo o custo? Custe o que custar. E vejam que isso também aconteceu na América Latina, o Panamá em 1980. Aconteceu também em outros lugares. Granada em 83, Nicarágua nos anos 80, o Chile em 73, a Guatemala em 54. Em El Salvador, não me recordo o ano, mas também em El Salvador. E tudo isso para quê? Bem, para manter o controle do quintal. Sempre com a mesma narrativa, não é? Liberdade, defender a democracia, e se o comunismo, e se eles nos odeiam pelas nossas liberdades, desculpas recicladas. Que aparecem quando o Trump diz que é ganhar a todo o custo, que perder não é para eles, quando ele diz que ganhar é uma coisa linda. Ganhar como? Ganhar um país bombardeando-o até os escombros? Como estão a fazer na Palestina já agora? Que ontem foram registrados mais de 100 bombardeamentos. Que ontem à noite mataram milhares de mulheres e crianças, muito provavelmente nesses bombardeamentos. Ganhar uma nação matando o seu presidente? Matando o povo? As crianças e mulheres são usadas para lucrar, destruindo infraestruturas e reconstruindo por milhões de dólares.
para reconstruir por milhões e ficar com o petróleo deles? Isso não é ganhar, pessoal. Isso é saquear. Isso é invadir. Isso são crimes de guerra. Ontem estava a ler uma declaração. Aliás, continuo com as seguintes declarações ridículas, mas estava a ler uma declaração de um comandante, precisamente, e alguém também me falou disso nos comentários, fiquei muito interessado e fui procurar a declaração. Depois de Hiroshima e Nagasaki, um alto comandante do exército dos Estados Unidos fez uma declaração que felizmente tinham ganho a guerra, porque se não a tivessem ganho, teriam sido julgados por crimes contra a humanidade. Mas é claro, se lançar 2 bombas atômicas não é um crime contra a humanidade. Eu não sei o que é. E digam-me se alguém foi para a cadeia por isso. Ninguém. Não só ninguém foi para a cadeia, até fizeram um filme sobre o sacana que inventou aquela mãe e deram-lhe um Oscar. Oppenheimer, certo? Isso é o quão cínico isto é. E o facto de já não usarem estes eufemismos, o facto de já nem sequer quererem disfarçar isto com diplomacia e de Trump dizer algo tão perigoso, em frente a futuros oficiais militares do EUA, como lembrem-se, ganhar a todo o custo, que não se importam se é preciso lançar 2 bombas atômicas para ganhar, que não se importam se é preciso inventar histórias no New York Times para ganhar, não se importam se tivermos de devastar. Derrubar presidentes, devastar países inteiros, isso, meus amigos, é muito sério. Na boca do presidente do país militarmente mais poderoso do planeta, isso é uma ameaça para a humanidade. Porque significa que as regras, a ética, os valores não estão a ser privilegiados, internacionais, tratados internacionais, e que eles podem lançar uma bomba em qualquer lugar. E se puderem, lançam-na. Se puderem roubar petróleo, roubá-lo-ão. Se puderem desestabilizar governos, fá-lo-ão com essa lógica. Porque, de acordo com Trump, tudo o que importa é ganhar. E então ele foi em frente, pessoal. Outra cereja no topo da... A próxima peça de disparate militar. Olhem só para isto. E esta foi uma zombaria até para o próprio exército do EUA. Militares em si, Trump zombando ou questionando a tecnologia do aço. Sabem o que é que ele disse? Que ele não está convencido que se a asa for para um lado, o avião deixa de ser visível no radar, que eles não acreditam nisso. Mas se as mudarmos um pouco, conseguimos ver. Que ele não tem a certeza de que isso funcione, quase como se fosse uma teoria da conspiração. Ele disse que não entende. Ele disse, como se suspeitasse disso, certo? Como se fosse um truque de magia barato. Olha só para o que ele disse. Vou pô-lo em espanhol e depois também em inglês, porque mais tarde podem pensar que ele não disse uma coisa tão escandalosa. Mas ele disse... Estamos a comprar-lhes novos aviões. Novos aviões. Novos e bonitos aviões redesenhados. Novos aviões. Novos aviões. Totalmente furtivos. Espero que sejam furtivos. Não sei essas coisas todas de furtividade, porque me disseram que se dermos uma forma quebrada a uma asa desta maneira eles não a veem, mas da outra maneira se a virem eu não sei. Comprar novos aviões bonitos, novos aviões redesignados, novos aviões totalmente estúpidos. Espero que sejam estúpidos, não sei. Essa coisa estúpida, pergunto-me, quer dizer que formamos um olho assim e eles não o veem, mas a outra maneira de o verem, não tenho tanta certeza, é o que eles me dizem. Ouviste-os a rir, não foi? Os cadetes? A rirem-se de como o seu comandante é, ele é um parvalhão. Sim. Pessoal, é sério. Não se pode ficar como comandante em chefe à frente das vossas tropas e dizer isso. Porque ele foi literalmente gozado. Além disso, para não mencionar o Tom, certo? Trago-vos aviões bons, aviões baratos, levem-nos, colchões usados, colchões que não querem, ferro velho, roupa usada. Amigos, não é só a ignorância que se nota, é ignorância até com um certo orgulho que ele disse isso. Não se pode fazer piadas sobre a nossa própria ignorância à frente dos militares, porque isso mostra que somos fracos. E agora para Trump? Não basta saber.
O importante é não querer saber e, para além disso, gozar com aqueles que compreendem e sabem. E ele diz isso em frente a cadetes, em frente a futuros pilotos. Vejamos, disse-o diante de engenheiros militares que estudaram estas coisas durante muitos anos. Pessoas que entendem perfeitamente como funciona a tecnologia Steele, que conhecem a absorção de ondas, que conhecem a geometria dos radares absorventes, que conhecem os materiais RAM, que são... Olha, até eu me envolvi um bocadinho aqui, não sei se é assim, mas digo, bem, estes aviões Steele funcionaram. Chama-se materiais absorventes de radar. E chama-se tecnologia RAM, como o caminhão. E Trump? Bem, ele diz que não está tão convencido de que funciona, que acha que é um bocado estranho e suspeito. Vejamos. Estes aviões Steele, claramente Trump não faz a mínima ideia. Porque estamos a falar de que aviões têm esta tecnologia. Olha para o F-12 Raptor. A joia da coroa, o F-3 Lightning II. São os que foram projetados para reduzir precisamente a sua assinatura no radar inimigo. É por isso que são aviões furtivos. Como é que eles fazem isso precisamente em parte com o que Trump diz que está meio desconfiado, que não acha que seja assim, mas agora vai fazer-lhes aviões bonitos, aviões novos, assentos de couro e Spotify? Não é que eles sejam invisíveis como o Harry Potter ou que Trump não possa pensar que eles estão realmente a desaparecer. Não é um truque de magia. O que eles fazem é reduzir o seu reflexo no radar. Não creio que seja assim tão difícil alguém sentar-se durante 5 minutos e explicar ao senhor presidente que isto não é um truque de magia do Harry Potter, que é física eletromagnética, que é engenharia, que se trata de defesa militar. E que ele não deve dizer tais disparates à frente dos cadetes, porque eles vão rir-se dele. E ele vai parecer um pouco conhecedor. Que estes gajos da tecnologia, já agora, usam-na há anos, quero dizer, desde os anos 80. Antes disso, já tinham outros modelos que tinham usado precisamente com esta tecnologia na Guerra do Golfo, até no Kosovo. E agora acontece que Trump... que aparentemente, e isto é preocupante porque significa que ele nunca leu um relatório técnico na sua vida, levanta-se e diz, bem, parece-me que não funciona. Quem é que diz isso? A mesma pessoa que disse que os moinhos de vento provocam cancro. A mesma pessoa que disse, lembrem-se bem, que se pode curar a Covid se nos injectarmos com desinfetante, que até o bloquearam nas redes sociais para que as pessoas não o ouvissem, para que não se injectassem com ele, por favor, porque morreriam. Aquele que disse que os furacões podiam ser travados com bombas nucleares porque ele também o propôs. Que propôs precisamente pintar o muro fronteiriço de preto mate para que absorvesse o calor e queimasse os imigrantes, segundo a sua lógica. Tudo isto está documentado, são as suas palavras. E agora ele também acha que a tecnologia do aço é um exagero. Imaginem, meus amigos, a cara dos cadetes da Força que estavam nessa cerimônia. Penso que, sem qualquer problema, a cerimônia se transformou nisto. Oh, óptimos lugares! Mal posso esperar por uma salsicha! Homer, isto é uma operação. Salsicha, salsicha quente, salsicha quente. Diz o nosso amigo Oscar Martinez. Victor, para o Trump, antes de se tornar presidente, o mundo não existia. O que é que teríamos feito sem ele antes? E dizer este tipo de coisas bárbaras, meus amigos, em frente a pilotos que estão ali porque não fazem outra coisa senão levantar-se muito cedo para treinar, para estudar a aerodinâmica avançada, que sabem o custo da importância e também o material e como funciona um FXXV. Cada um destes brinquedos vale mais de 80 milhões de dólares, como também já explicamos aqui. Imaginem passar tanto tempo da vossa vida a estudar para ouvir o vosso comandante em chefe dizer que não faz sentido para ele que a asa dobrada funcione. Essa é a realidade, pessoal, de um gajo que assina orçamentos de defesa de bilhões de dólares, mas nem sequer sabe em que os está a gastar e não acredita nas coisas em que estão a ser gastos. Que dá contratos a Lockheed Martin e depois diz que não acha muito credível que o avião não se vê por um ângulo.
E o pior é que ele diz isso em frente aos cadetes e eles riem-se. Oh, o Sr. Trump é muito espirituoso, tem as suas ideias, não tem? Oh, comandante em chefe, deixa-os estar. Eu não estudo. Ele diz isso numa cerimônia formal. Penso que, ao chamar ao título desta corrente, Trump faz figura de parvo perante todas as Forças Armadas americanas, ficamos aquém do objetivo, exibindo a sua ignorância como se fosse um mérito, como se imaginar um cirurgião a dizer-nos que não acredita nos raios X porque não os vê, ele não vê lasers. Como um piloto a dizer-nos que não confia na gravidade. Estamos a falar do presidente do país com o maior orçamento militar do planeta, a dizer em voz alta que acho que já é a China, mas vamos engolir o discurso oficial de que continua a ser os Estados Unidos, e diz em voz alta que não percebe como funcionam os seus próprios aviões. Nunca veremos Xi Jinping, ou Vladimir Putin, a dizer tal ultraje em frente às suas tropas, porque ele desrespeita-se a si próprio. E o mais preocupante de tudo, meus amigos, não são os disparates que ele diz. Isso já nós sabemos. O mais grave é que ninguém o para. E ele diz isto perante uma plateia de cadetes generais. Atrás dele tinha comandantes, tinha generais, e ninguém se atrevia a dizê-lo. Bem, vamos lá acabar com isto. Esteja avisado, senhor presidente. Olha essa aqui, nós fazemos F-305. É assim que funciona. Não digam que por ter uma asa dobrada não funciona, porque eles vão rir-se. E o problema, meus amigos, é que quando o poder está concentrado num único homem, então o silêncio torna-se cumplicidade. E é aí que nós estamos. É por isso que precisamos de falar sobre estas coisas. Porque não se trata apenas sobre rir do que Trump fez ontem. Trata-se também de compreender o que isto significa. Que no final, há um presidente que usa o exército como um fundo de campanha, mas que também desinforma, que divide, que banaliza a guerra e que vê os soldados como um adereço para o seu espetáculo pessoal. Isso é o mais grave. O aspecto mais grave de tudo isto. Obrigado já agora a todos vós que estão aqui ligados. Alejandro Correia diz: acredito em Cristo desde criança e tenho visões. Em Cristo e tenho visões? Ah, muito bom. Mayra Dias diz: saudações, Vic. Saudações, minha querida Mayra. Lord Voldemort diz que ele é louco. Daniel Martinez diz que a mulher louca da Casa Branca está a perder o seu Wi-Fi. O Bluetooth já não detecta, já não funciona. Nós apoiamos-te, continua, diz Benito Hernandes. Muito obrigado, diz Sandra. O Cheto é um fanfarrão que só diz disparates e o mundo ri-se dele. O problema é que esta piada... Bem, eu não sei se era uma piada ou se ele estava a falar a sério. Mas ele praticamente ridicularizou-se a si próprio. Não sei se ele se apercebeu disso e isso fez com que os cadetes, creio que pela primeira vez na história dos Estados Unidos, se rissem da ignorância do seu comandante em chefe. É muito sério, pessoal. Muito sério, diz Francisco Castro de la Cruz Biden. Trump, sintomas loucos da decadência de um império. Império, bom dia. Muito bom dia para José Souza e muito bom dia, claro, para todos vós que estão ligados a nós. Reparem numa coisa, amigos, que já agora antes de... Deixem-me. Gostaria de expressar o meu agradecimento ao Dr. Serkan Aydin pela colaboração neste vídeo, como todos sabem. Fiz um transplante na clínica dele em Istambul há 6 meses e foi uma das melhores decisões que já tomei. Por isso, se está a pensar fazer um transplante, deixo-lhe o link na descrição do primeiro comentário. A primeira consulta é gratuita e a equipa é, digo-vos, uma experiência de primeira classe. Mais uma vez, obrigado ao Dr. Serkan Aydin e obrigado também ao meu amigo Rafa pela sua super conversa e ao meu amigo Ivo Abdon pela sua super conversa. E ao meu amigo Ivo Abdon, que diz que para estes psicopatas ganharem, é manter a sua máquina de guerra a funcionar, não importa onde ou contra quem. Assim é.